Olá, nono ano. Aqui é a professora Thais, responsável pela disciplina de Ciências do projeto de reforço. Eu estou trazendo aqui nesse vídeo o gabarito comentado das questões da aula passada, a aula 10. Verifiquem se vocês acertaram, se vocês erraram, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Nessas primeiras questões aí que eu separei, essas questões vão tratar sobre o sistema, sobre o aparelho reprodutor feminino e masculino. Vamos verificar aí as respostas das questões. Número 1. Como são chamados os gametas feminino e masculino? As células reprodutoras femininas e masculinas são chamadas de óvulo nas mulheres e a célula masculina, o gameta masculino é chamado de espermatozoide. O óvulo é produzido nos ovários e o espermatozoide é produzido nos testículos. A figura abaixo ilustra o sistema genital feminino. Analise-a atentamente para responder as questões 2 e 3. 2. Partes do sistema genital feminino estão indicadas pelos números na figura acima. Escreva o nome de cada uma das estruturas representadas pelos números. Vamos identificar aí quais são essas estruturas que estão representadas pelos números. Número 1 é o ovário, né? Onde são produzidos os óvulos, os gametas femininos. Ovário, nós temos o direito e o esquerdo. Número 2, a tuba uterina. Temos também a direita e a esquerda, as tubas uterinas. 3, o útero. 4, a vagina. Verifiquem se vocês acertaram. Número 3, o aparelho reprodutor feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura acima e marque a alternativa que apresenta, respectivamente, números que indicam os locais onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do feto. Então, a letra B, resposta correta. Onde vai ocorrer a fecundação? A fecundação vai ocorrer nas tubas uterinas, lá nas tubas. O óvulo é liberado do ovário e se houver relação sexual no período fértil da mulher, onde esse óvulo é liberado, o espermatozoide vai adentrar pela vagina, passar pelo útero e vai encontrar esse óvulo lá nas tubas uterinas. É ali que vai ocorrer a fecundação. O desenvolvimento do feto ocorre no útero. A implantação dessa célula que a gente chama de zigoto, essa célula onde o espermatozoide fecunda esse óvulo, é formado então uma nova célula, um novo ser. Nós chamamos essa célula de zigoto. E aí, essa célula vai sofrer divisões, vai aumentar e vai se implantar no útero. É ali que ocorre o desenvolvimento do feto. 4. Associe o nome do método contraceptivo à sua descrição. Nós temos aí 6 métodos contraceptivos que vão evitar uma gravidez e vamos relacionar então. Método cirúrgico em que as tubas uterinas são cortadas e amarradas. Assim, a ligação existente entre os ovários e o útero é interrompida e o espermatozoide não pode mais chegar até o óvulo. Nome desse método cirúrgico em que as tubas são cortadas e amarradas, nós chamamos de laqueadura ou esterilização feminina. Trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de cobre que é colocada no útero pelo médico. É o DIU, é o número 3, dispositivo intrauterino. 6, aí é outra alternativa, né? Procedimento contraceptivo que busca prever a data da ovulação a fim de evitar relações sexuais neste período, que é o período fértil da mulher. É a tabelinha, número 6. Possui derivados sintéticos de hormônios e age inibindo o amadurecimento dos ovários e, consequentemente, a ovulação. É a pílula anticoncepcional número 2, feita de látex, cobre o pênis, evitando que, ao ejacular, os espermatozoides entrem em contato com a vagina. É o único método capaz de prevenir as DSTs, ou corrigindo ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que é o termo que a gente utiliza atualmente. É o número 1, é a camisinha masculina.
Método cirúrgico feito nos canais deferentes lá do homem, evitando que os espermatozoides sejam liberados junto com o sêmen, juntamente ao sêmen, né? É o número 4. É a vasectomia. É feito nos canais deferentes. É um método cirúrgico e evita então que os espermatozoides sejam liberados junto ao sêmen. E aí quem faz a vasectomia, os espermatozoides não são mais liberados junto ao sêmen. Pessoal, enfatizando aqui da camisinha, que é o único método capaz de prevenir as ISTs e também prevenir uma gravidez que não é desejada no momento. Então, a camisinha é um método super eficiente tanto para evitar a gravidez quanto para prevenir as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. Bom? Número 5. O hipotiroidismo é ocasionado por uma diminuição nas taxas dos hormônios tiroxina, conhecido como T4, e triiodotironina, T3, sendo que uma de suas causas pode ser uma dieta deficiente em iodo. Quando vocês ouvirem falar de hipotiroidismo, relembrando um pouquinho, né, lá da glândula tireoide que nós estudamos, nós fizemos algumas questões relacionadas, nós temos essa disfunção da glândula tireoide. Nós temos o hipotiroidismo, que é uma diminuição dos hormônios T3 e T4, e nós temos o hipertiroidismo, que é quando a glândula produz esses hormônios em excesso. Todas as duas situações são uma disfunção e não trazem benefícios ao corpo, ao contrário, né? E aí, o hipotiroidismo, que é a diminuição dessas taxas, desses hormônios, uma de suas causas pode ser uma dieta deficiente em iodo. E o iodo é importante que nós tenhamos na nossa nutrição, na nossa alimentação. Então, devemos comer alimentos ricos em iodo. Nós podemos falar aí de alguns peixes, nós podemos falar também de morango e outros alimentos. Depois vocês pesquisem com calma os alimentos ricos em iodos para vocês verem. Por isso que é importante, a gente frisa sempre a importância de uma alimentação que contenha todos os grupos alimentares. Verduras, legumes, frutas, peixes, carnes, como frango e outras. Uma alimentação saudável, tá bom? Leguminosas. O que é a insulina, pessoal? A gente já teve algumas questões também falando de diabetes. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que permite a entrada da glicose na célula para ser transformada em energia. Então, ela está muito relacionada à nossa glicemia. Então, a insulina, ela como essa chavinha que vai abrir a célula para permitir a entrada da glicose. Então, essa glicose ela não vai ficar em excesso no sangue. Então, a insulina é importantíssima. Pessoas que têm diabetes têm alguma desregulação aí, seja na produção de insulina, ou produz pouca insulina, ou não produz. Então, nós temos aí essa doença crônica chamada de diabetes. Então, a insulina é importantíssima. 7. Relacione os itens das colunas. Essa estava bem tranquila, né, pessoal? Visão. Retina, né, onde a imagem se forma. Olfato, epitélio olfativo. Paladar, papilas gustativas. Tato, toque, pressão, temperatura. Audição, tímpano. 8. Diferencie glândula endócrina de glândula exócrina. Nós falamos também um pouquinho das glândulas, falamos do sistema endócrino. Lembrando que as glândulas endócrinas, elas lançam as suas substâncias, que são os hormônios, na corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, ao contrário, lançam suas secreções para fora do corpo, por meio de ductos. Então, as glândulas endócrinas, a gente vai lembrar lá do sistema endócrino, elas vão lançar suas substâncias, que são os hormônios, na corrente sanguínea, no sangue. E as glândulas exócrinas vão lançar suas secreções para fora do corpo. Podemos falar das glândulas mamárias, sebácea, sudorípara, vão lançar suas secreções para fora do corpo. O leite, né, o suor. 9. Analise a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. E a alternativa correta é a letra A. A sensação de frio, né, ela é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente. Lembrando que a transferência de calor se dá sempre do corpo
mais quente para o mais frio, né? Ou da região mais quente para o mais frio, do ambiente mais quente para o mais frio. Então, a sensação de frio ela é provocada pela perda do nosso calor, do calor do nosso corpo para o meio ambiente. Bom, nosso corpo mais quente e o ambiente mais frio. Então, a sensação de frio é provocada quando há essa situação. Tenho meu corpo mais quente e o ambiente está mais frio. E aí há a perda de calor. O calor do sol chega até nós por irradiação ou por radiação, mesma coisa. Uma barra metálica aquecida, a propagação de calor para outra extremidade se dá por condução. Condução é a transferência de calor nos sólidos, especialmente nos metais. 10. Escreva o nome das fontes de energia renovável descritas abaixo. A energia obtida por meio da intensidade dos ventos é a energia eólica. A obtenção de energia que provém do calor gerado no interior da Terra é a energia geotérmica. A energia que é obtida por meio da queima de plantas, madeira, materiais vegetais e animais é a biomassa. Energia obtida pela força da água dos rios é a hidrelétrica. Vamos listar então algumas vantagens e desvantagens das fontes de energia hidrelétrica, solar e eólica para a geração de energia elétrica. Toda fonte, pessoal, de energia, ela vai ter suas vantagens e também suas desvantagens. Das vantagens da hidrelétrica, solar e eólica, a gente pode falar que são energias limpas, são energias que não lançam poluentes na atmosfera e são energias renováveis. A hidrelétrica utilizando a água dos rios, a solar e a eólica são energias renováveis que se renovam. Desvantagens da solar depende do clima. Em dias nublados, com formação de muitas nuvens, por exemplo, ou de chuva, a produção não será a mesma, né? E ainda é uma energia cara, mas tem crescido bastante em nosso país e nossa região também. Então, acredito que daqui a um tempo vai se tornar uma energia mais barata, onde as pessoas poderão fazer essa instalação em suas casas. Eólica, desvantagem é a poluição sonora, é o ruído que as torres, que as pás, né, as hélices, elas fazem. Então, para as pessoas que moram perto, há sim uma poluição sonora, há um ruído. E animais podem se chocar contra as pás, né? Algumas aves, morcegos, podem se chocar e podem morrer. Hidrelétrica. A desvantagem da fonte hidrelétrica, né, é a inundação de grandes áreas. Forma-se ali, constrói-se uma barragem, uma represa, e aí essa água ela aumenta, fica represada, aumenta ali o seu volume, já que ela é represada, sobe o seu nível e inunda grandes áreas, né? Podendo inundar áreas onde moram pessoas, e essas pessoas podem ter que serem transferidas, né, mudadas de lugar, isso é ruim. E pode inundar grandes áreas, né, de florestas, enfim, ou florestas podem também ser desmatadas para a construção dessas barragens, já que vai haver inundação. São pontos negativos. E prejudica também a reprodução de peixes. Os peixes, eles necessitam na sua reprodução de um curso natural do rio. Muitas vezes eles sobem o rio e aí com a barragem esse processo é dificultado, podendo causar inclusive a extinção de espécies de peixes. 12. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado Darwin, Lamarck, Mendel, Morgan. É o Mendel, né? O Mendel, ele era um religioso, ele começou os seus estudos, seus experimentos lá com as ervilhas, e ele é conhecido como o pai da hereditariedade. Quando vocês ouvirem falar de Mendel, vocês vão conhecê-lo melhor no ensino médio, vocês vão saber, vão ligar ao estudo da hereditariedade, das características que são transmitidas dos progenitores, né, para os seus filhos. A composição genética de um indivíduo recebe o nome de genótipo, a composição dos seus genes, a composição genética. Cada indivíduo vai ter a sua composição.
é o genótipo. Só fazendo aqui enfatizando aqui, pessoal, uma observação, que o fenótipo é a composição daquelas características que a gente vê em determinado indivíduo. Ah, certa pessoa é alta, tem o cabelo escuro, é magra. Então, isso é o fenótipo de determinada pessoa, de determinado organismo. É como ele apresenta externamente, visualmente para a gente, tá? Já o genótipo é a composição genética daquele indivíduo. Marca alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade. E a unidade básica da hereditariedade é o gene. O gene, ele pode ser definido como um pedaço lá do DNA que contém essas informações necessárias para a síntese, para a produção de proteínas e essas informações necessárias para a formação daquele indivíduo, as características daquele indivíduo. Então, é a unidade básica da hereditariedade. Bom, pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Espero que tenham compreendido e que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço, até a próxima.